festa e quando há festa não deve haver fingimento. Não se finge no momento de festa. Só finge aquele que é feiticeiro. Os feiticeiros é que gostam de fingir para não serem apanhados que estão a lançar feitiço, então fingem que estão lá e também querem alegria. Mas hoje é mesmo festa sem fingimento. É uma festa que transporta alegria desde a quinta-feira santa. Lembrai-vos da Páscoa, que terminamos com Pentecostes. Então, a função sacerdotal de Cristo é transportada desde a quinta-feira santa até hoje. E, aliás, não está transportada e vivida na igreja. Por isso, alegremos-nos com estes nossos irmãos mais novos, que hoje são convidados e convidadas por Jesus a tomar parte do banquete eucarístico. A catequese, espero que foi suficientemente clara a respeito da comunhão. A comunhão não é uma pastilha que nós pomos na boca e vamos chupando. A comunhão é o exercício, se quisermos, da vida de Cristo em nós. É acolher Jesus a participar da nossa existência, andar conosco, estudar conosco, a cantar conosco, a trabalhar conosco, a viajar conosco. Portanto, é o pão da vida e é também viático para os doentes. Por isso é que no fim de cada missa, os ministros extraordinários da Eucaristia viajam, viático, via significa levar Jesus àqueles que não se levaram conosco. Por isso é que é viático, via, está vendo? Então procuremos estar atentos. Jesus também faz esta via conosco. Entra no nosso sangue, na nossa vida, na nossa existência. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs mais novos que ides receber a comunhão, procurai ter esse cuidado. Este grupo deste ano, aliás, cada ano é diferente, mas há cada vez mais percepção que há um esforço dos catequistas, da direção da catequese, mesmo das próprias crianças, a assumir o que significa entrar nisso. Este ano ninguém andou aí a gaguejar o ato de contrição. Só vi alguém gaguejar, mas é emocional. Mas todos prepararam-se em termos doutrinários, em termos de catequese, espero perfeitamente. Cada um sabia pronunciar este ato de contrição que mostra o nosso arrependimento. Aliás, não é só arrependimento, é passagem da vida antiga sem comunhão para a coexistência com Jesus. São Bernardo e outros santos diziam que quando nós comungamos, nos tornamos outros Cristos. Quando nós recebemos Jesus, nos tornamos outros Cristos, outros Jesus. Já não é só o que está no altar, mas é aquele que vai conosco. Por isso é que todo cuidado é pouco.
todo cuidado é pouco. Aí a atenção aí dos pais e dos encarregados de educação. Orientai estes nossos irmãos para a vida cristã intensa. Para a vida cristã intensa. Se queres ter pouco trabalho na construção do projeto das suas vidas, investir agora na vida espiritual. Investir agora. Não amanhã, não esperem, não. É hoje que se trabalha no filho, na filha, no sobrinho, na neta, enfim, é hoje, não o amanhã. O amanhã é para respondermos e correspondermos a esta grande mesa dos filhos de Deus, como diz Isaías, o Senhor preparará para todos os povos um manjar suculento, vinho delicioso, vinho delicioso. Não estou a dizer para que nos comece a tomar vinho a partir de hoje. Vão dizer que não, o padre na missa diz que não, depois da comunhão já pode beber vinho lá em casa à vontade. Não. Estou a falar do vinho da Eucaristia, que irei receber hoje nas espécies do corpo e sangue de Cristo. O primeiro texto de hoje, uma palavrinha, apresenta-nos duas figuras. Abraão, que conheceis, que muitos de nós conhecemos, já ouvimos falar, que é o fundador, é o pai dos hebreus, o pai do povo de Jesus, o fundador de uma grande nação que hoje conhecemos como Israel. Devemos rezar por este povo para que conheça a paz. Israel não vai conhecer paz, espero que não seja por toda a eternidade, de geração em geração, porque nenhum vizinho é amigo. É engraçado. Nenhum vizinho é amigo. Nenhum vizinho de Israel é amigo. Exceto talvez o Egito, mas também não é muito vizinho, que está lá do outro lado, à margem, para aquele ao mar. Mas os outros todos veem Israel uma ameaça. Uma ameaça. É o povo de Deus, mas todos querem exterminar este pequeno grupo, o povo eleito. Primeiro, por se chamar mesmo povo eleito. O que fizeram a Jesus também está se repetindo na vida deles. Porque nem nada fica sem ser pago. Tudo o que fizermos aos outros vai ser pago. Tarde ou cedo. Na nossa geração, na geração vindoura, vamos pagar. Mesmo aqui no nosso país, vamos vendo os sinais disso. Não adianta fazer mal. Não adianta. Não adianta fazer injustiças, tanto na vida social como na vida política. Hoje podemos estar no poder, mas amanhã, quando sairmos, seremos perseguidos como um cão que roubou carne. É assim. Nada vai ficar sem pagamento. Hoje temos armas para nos cuidar e amanhã todas as armas caíram. Está vergonhoso. Então, por que andar com armas neste mundo? Nós estamos a andar com armas como se fôssemos pessoas imortais e infelizes. As nossas armas, como dizia o Papa Leão XIV, dizia que a nossa arma nuclear é a oração. A arma nuclear do cristão é a oração, fundada na Eucaristia, que é comunhão. Quem comunga não deve ser divisionista, não deve ser aquele que odeia
separa as pessoas. Comunhão significa viver mesmo juntos, comermos do mesmo prato. Aqui na cidade, não, as festas não são agradáveis, mas não são muito saborosas. Quando cresci na festa, todos nós, as crianças, tínhamos um prato grande, né? Nos punham um prato grande assim mesmo, mas até não era de ferro, era feito de barro, porque não havia muito prato para cada um. E ao lado do prato do fundo punha lá carne, molho, feijão, não sei o quê. E cada um comia com a sua mão e atirava para a boca. Era saboroso, né? Porque era uma luta de sabores aí. Hoje podemos dizer que há bactérias, não sei o quê. Eu já estou com 61 anos, já não vi nenhuma bactéria que me matou porque eu comi no mesmo prato com os outros. Pelo contrário, essas bactérias novas que nos querem matar. Aquelas bactérias não matavam, porque eram do mesmo sabor, do mesmo gosto. Então, estão a ver, comunhão é isso. Hoje vamos partilhar esta mesa, este altar, este banquete que é a Eucaristia com os nossos mais novos, que nunca receberam a hóstia consagrada, nunca provaram o vinho, talvez alguém já provou vinho às escondidas, lá em casa, não sei, mas este aqui nem às escondidas. Se alguém for à sacristia provar já antes, vamos já retirar da fila, não vai fazer mais comunhão. Então é isto, para dizer o quê? Comunhão é mesmo comunhão, não é só este pedaço de hóstia que vamos receber. É construir comunidade, lutar pela comunidade, é isso. E procurar ser boas pessoas. Os colegas, amigos que os conhecem, sabem que hoje ides receber Jesus e esperam de vós coisas melhores. Não há cábula, as provas, alguns não fizeram da provas, né? Então, não há cábula, não aquelas intriguices que às vezes aparecem. Este texto, que essas duas pessoas que aparecem aqui, eu queria dizer, é Abraão e Melquisedeque. Melquisedeque é um indivíduo que ninguém sabe de onde veio. É uma figura mística, misteriosa. Apareceu, dizem que um rei de Salém. Salém era uma pequena localidade, diz que talvez um pouco como Mônaco, Mônaco, essa localidade de Mônaco, mas que esse rei era uma figura muito importante, muito importante. Abraão tinha vindo de uma luta com vestes de guerra, de combate, de uma luta para defender o seu sobrinho. Seu sobrinho Lote era muito rico, tinha sido atacado, e Abraão foi ajudar o sobrinho para recuperar as coisas que os ladrões, os inimigos, o sobrinho tinham roubado. E este rei, quando viu Abraão de volta, foi saudar Abraão, cansado, quase derrotado fisicamente, mas tinha ganho a guerra. E este rei aparece para abençoar Abraão. Diz que abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E depois Abraão deu chamado a dízima de tudo o que tinha trazido. É aqui onde nasce aquela história do dízimo, que nós, de facto, nós não vivemos o dízimo. Aquilo que chamamos o dízimo não é a mesma coisa que nasceu na tradição de Abraão, não. O dízimo é que? É tirar 10%
de cada produção que temos. Por exemplo, se calhar há paroquianos que têm comércios, que têm, se calhar, indústria, ou que têm restaurantes, ou que têm escolas, ou que têm outra coisa. Mas esta indústria, muitas vezes, está fora daquilo que é o seu trabalho normal. Tem um salário que não tem nada a ver com o comércio que ele tem, com a escola, ou não sei o quê, ou com a clínica que ele tem. Então, se for chamado dízimo, a dízima, seria tirar 10% da escola, 10% do comércio, 10% da farmácia, 10% não sei de quê, pronto. A dízima é isso. Por isso é que Israel tem muito dinheiro por causa disso. Israel tem dinheiro para brincar, para fabricar o que é por causa disso. É o dinheiro que vai para o templo, mas também sabes que depois o próprio Estado percebe muito imposto. Por isso que Israel tem dinheiro para brincar, para produzir o que quer, a sua ciência, até fazer lavra no deserto, por causa disso. Israel não tem água, não tem sal, mas eles fabricaram máquinas para transformar água salgada em água doce. Nós temos aqui o mar tão perto, às vezes nos falta água na cidade, mas o que estamos a fazer dessa água aqui? Ir lá banhar só, Mas nós estamos transformando água salgada em água doce. Quem já esteve em Israel, eu até quando estive para lá, quase que brincava um bocadinho com a água, porque tem lá uns chuveiros bons, no hotel onde nós estivemos. A água, a quantidade, até no décimo, não sei o que, a água sobe como se fosse aqui no chão. Mas é um país que não tem água. Só tem um rio que passa lá. Nós temos tanto rio aqui e a água na cidade ainda é por fases. 4 dias aqui, 4 dias não sei aonde, não sei o quê. Parece que nós não temos, isso é falta de agradecimento a Deus. Nós não estamos agradecidos a Deus por tudo que nós temos neste país. Não temos. Como é que a água que está aqui a não sei, 15 ou 30 quilômetros não chega totalmente em toda a cidade? Estamos à espera ainda, projetos, ainda não sei o quê, do Banco Mundial. Às vezes é uma vergonha. Mas vê-se que Israel tem inteligência de tal maneira que da água salgada, das pedras, faz prosperar o seu país. Então, comungar também é isso. É reconhecer-se que Deus nos fez bem, que Deus pôs boas coisas à nossa disponibilidade, devemos aproveitar delas. Mas, infelizmente, continuamos a importar muita coisa. E hoje os que estão a importar estão a fazer mal ao país. Estão a fazer mal ao país. Porque se você importa, cria desemprego. Um dos resultados grandes do desemprego em Angola é a importação. Porque não se produz cá, então estamos a criar emprego lá fora. E aqui nós não temos emprego, porque não queremos nada com a nossa terra, não queremos nada com o que nos diz respeito. Tanta terra que dá feijão aqui, milho, tudo. Continuamos a importar um feijão que tem cola. Há um feijão que vem aí, está lá escrito, pôr na água 24 horas antes de cozinhar. Que feijão, mas é perigoso. Não. Eu um dia teve isso nas minhas sobrinhas. Esse feijão não, é melhor passar fome, não come. Esse feijão 24 horas, significa tem que se pôr água antes de dar um bom tempo para tirar uma cola. Feijão tem que trazer cola. Eu sei, não estou a falar à toa, vocês conhecem? As senhoras sabem, há feijão que é preciso pôr na água, está lá escrito. Por isso é que algum feijão às vezes não coza por causa disso, algumas não estão a ler o saco. As cozinheiras têm que saber ler. Leiam no saco o que está lá, feijão, é preciso pôr na água antes, significa melhor pôr à noite para cozer de manhã. Eu um dia, uma senhora na nossa cozinha disse: senhor padre, o feijão não está pronto, mana.
Cozinhar sabor, não, na panela de pressão, não é possível. Lê ainda o saco, fui ver, está lá escrito. É preciso pôr de molho, como se fosse aquela roupa que está encardida. Para depois cozer, não dá feijão, não dá, isso é perigoso. Então, a segunda palavra que é importante para nós, da comunhão, é o que está que São Paulo nos diz. São Paulo diz-nos que o pão que partilhamos é aquele que um dia o Senhor Jesus nos deu. E nós encontramos essa experiência de Jesus que dá pão no Evangelho. É a Eucaristia. A Eucaristia é isso. Do pouco todos comem. É verdade que a nossa Eucaristia é esse pãozinho pequeno. Mas se forem algumas tradições onde há pouca gente, quando estive em França, nós celebramos com os nossos colegas da universidade com pão ázimo, um pão mesmo grande mesmo, fazíamos um pão mesmo grande, ázimo, e no campo onde íamos para o retiro, para estar por algum tempo de férias, celebramos com esse pão ázimo, que é mesmo grande, cada um parte lá mesmo, e tem o seu copo de vinho mesmo, bebe mesmo, né? Porque a Eucaristia não é para brincar, né? Antigamente a Eucaristia também começava com um banquete, comia-se bem juntos. Hoje, as nossas irmãs aqui, irmãos, vão fazer a comunhão, mas quem vai comer lá em casa deles? Vão comer lá os pais, os tios convidados, os padrinhos, talvez alguns catequistas, que vão se fazer de pato, que vão patar lá, estou a brincar, mas de fato, de qualquer maneira, para dizer que às vezes na nossa festa só convidamos pessoas que queremos, mas as nossas festas de cristão deveriam estar um pouco mais abertas, abertas aos vizinhos, aqueles meninos de rua que estão aí perto da nossa casa sempre, que às vezes até usamos para irem levar o lixo, irem buscar água, e não sei fazer o quê, nos acompanharem na praça. Estes todos devem fazer parte da nossa festa. Por que só os usamos para mandar levar o lixo, mas quando há boa coisa para comer já não estão lá? Até deviam ser bem vestidos naquele dia, arranjar roupa para eles, tomar banho, e entram na festa conosco. Estamos a fazer comunhão, Eucaristia, ação de graças. Então Jesus, por isso que no Evangelho se apresenta como o pão da vida, o Deus que providencia tudo para todos. Dai-lhes vós de comer. Os discípulos queriam despir-se da responsabilidade de partilhar comida. Não. Dai-lhes vós de comer. E foram obrigados a pôr à disposição esses 5 pães e 2 peixes. Imaginai, para cerca de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. São Lucas diz isso, mas São Mateus diz sem contar mulheres e crianças. Então é um desafio para nós. Procuremos que a Eucaristia seja de fato a festa de Deus. É também a festa do Padre, é a festa do sacerdote. O Padre, seja o que ele é na nossa comunidade, é aquele que, do lado da igreja e em nome de Deus, nos partilha o pão. Não é ele, é in persona Christi, na pessoa de Cristo. Ele não faz por ele mesmo. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, mas padre não devia ser padre, mas continua a rezar a missa, mas infelizmente não há nada a fazer. Porque na pessoa do padre às vezes se confundem muitas coisas. E no século XIII já se discutiu isso. Aonde chega o padre e onde fica a pessoa. Está vendo? Ora, o pecado do padre não afeta o sacramento
que ele é mandado celebrar. O pecado dele afeta a condenação do padre. O pecado do padre afeta a condenação dele. Não afeta o serviço que ele deve fazer em função da comunidade. Porque o padre é pessoa. O padre é um homem como qualquer pessoa. Só que tem um ministério, tem uma missão. E essa missão não se deve confundir com aquilo que ele é, com pessoa e pecador. Isto é que às vezes fica na cabeça a confusão conosco. Mesmo a mim também, quando muita gente falava disso. Mas de fato é isso. Há coisas que são mesmo pecado do padre, é pecado dele. Ele tem que assumir, é dele. A condenação vai ser mesmo dele. E há outra coisa que é missão dele na igreja que não pode negar. É missão dela. E essa missão ultrapassa a dimensão da sua fragilidade. Por isso é que se diz in persona Christi. In persona faz aquilo na pessoa de Cristo, porque é sua missão. Então é o que vai acontecer com as nossas irmãs. As irmãs vão receber a comunhão, a mesma coisa. Há dias que se calhar hoje o pastor não devia mesmo comungar. Há dias que às vezes, mesmo a chamada indisposição interior, nos deveria retirar o direito à comunhão. Mas só que devemos saber também que a graça de Cristo cura. Se há pecado grave, também. Mas chamados pecados veniais, indisposição interna, coisas que advêm da vida familiar, não muito graves, nunca nos deveriam cortar a comunhão. Agora, lá está a coisa. Por isso é que os que não têm acesso à comunhão deveriam fazer esse esforço para um dia receberem Jesus. Não ficar toda a vida sem receber Jesus. Mas há gente que vai ficar toda a vida sem receber Jesus. Nós vamos continuar a nossa celebração, mesmo se o dia é para Jesus. Mas vamos rezar hoje pelos padres, que são aqueles que no altar, em nome de Jesus, preparam a mesa da comunhão. Consagram, nós daqui a pouco vamos fazer. Tomar o pão, oferecê-lo, consagrá-lo para o alimento da comunidade. Que o Senhor nos oriente e também nos guarde na sua igreja. Rezemos também pela nossa igreja e pela nossa sociedade, para que tudo o que temos sirva para todos. Assim seja.